quando a gente tem o desenvolvimento pulmonar, tá? São 4 fases principais durante a gestação que se tem esse desenvolvimento. Isso é importante a gente saber mais para quem trabalha aí ou tem interesse em trabalhar com a área de neonatologia, tá? Mas como a gente está falando sobre toda a parte de fisiologia, desenvolvimento, é importante a gente saber, tá? Mas para quem trabalha bastante com neo, é bem crucial entender essas partes de desenvolvimento pulmonar para que a gente saiba em que fase que esse bebê nasceu, principalmente se nasce prematuro, né? Então, a gente vai ter a fase pseudoglandular, que vai ocorrer ali, ó, de 5 a 17 semanas, tá, de gestação, a fase canalicular, de 16 a 25 semanas, a fase sacular, de 24 semanas até o nascimento, que a gente vai ver em cada uma dessas fases o que tem de desenvolvimento, né? E a fase alveolar, que ocorre, então, no final do período fetal até a infância. Então, aproximadamente aí até os 7 anos, a gente ainda tem essa questão do desenvolvimento pulmonar, tá? E para a gente entender aqui um pouquinho, certo? Depois a gente vai estar falando mais específico sobre essa questão das vias condutoras, né? As vias de troca gasosa, que isso tem a ver com esse desenvolvimento pulmonar. Então, na fase embrionária, né, a gente já tem ali, ó, com 2 semanas, 4 semanas de gestação, a gente já tem o início, né, da formação dos bronquíolos, né, que seria, então, essa fase de zona de condução. A zona de condução é uma região, né, das vias aéreas que não faz troca gasosa, a gente vai ver isso melhor depois. Tá? Mas aqui, ó, de 2 semanas de gestação até a 16ª semana, então a gente tem essa fase já pseudoglandular, que é a formação das vias condutoras, que são essas vias que não fazem troca gasosa. Então, por exemplo, né, nessa fase, não é compatível com a vida se esse bebê chegar a nascer, né? Então, geralmente ocorre, se for o caso, os abortos, né? Porque não existe nenhuma parte do sistema respiratório que é possível de fazer a troca gasosa, tá? Já a partir da 16ª semana, a gente já vai ter a fase canalicular, que é uma fase em que já vai ter a formação dos bronquíolos respiratórios, tá? Aqui a gente já começa a ter a formação, então, né, das vias aéreas que permite alguma troca gasosa. Nessa fase também, a gente já vai ter a proliferação de vasos sanguíneos, tá? A gente vai ter a produção dos ácidos e dos pneumócitos do tipo 2 e do tipo 1. Esses pneumócitos, eles são importantes porque ajudam na secreção do surfactante pulmonar, que a gente vai falar mais adiante, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, que já existe a possibilidade de um bebê, muitas vezes, que nascer com 22 semanas, 24 semanas, é um prematuro muito extremo, tá? Mas pode ser que tenha chances ainda de fazer alguma troca gasosa e conseguir aí esse desenvolvimento, tá? A partir da 24ª semana, a gente entra, então, na fase sacular, tá? Essa fase sacular, ela vai de 24 semanas até 36 semanas, onde tem o desenvolvimento, então, já dos alvéolos, dos ductos alveolares, né? E nessa fase aqui, que é importantíssimo, a gente já vai ter o início, com 25, 26 semanas, da secreção de surfactante pulmonar, né? Então, a gente já consegue, nessa fase, ter algum tipo de troca gasosa. Então, por isso, né, que se o bebê, mesmo que nascer com 26 semanas, 28 semanas, ele tem ainda alguma condição, né, de sobrevivência, já porque tem a produção de surfactante, por mais que é necessário, muitas vezes, fazer a administração disso, né, depois, na UTI e tudo mais, tá? Aí aqui a gente tem a formação dos sáculos, a ampliação da superfície de troca gasosa, tá? Então, a gente já tem as vias que fazem troca gasosa efetivamente aqui sendo desenvolvidas, e isso vai até a 36ª semana. A partir da 36ª semana, até o nascimento, até os 7 anos, como eu comentei com vocês, a gente vai ter, né, a fase alveolar, tá? Essa fase, então, é que tem realmente a expansão desses alvéolos, porque aumenta essa produção de surfactante, expandindo mais esses alvéolos, então, permitindo a troca gasosa efetiva,